Olá, tudo bem com você por aí? Começa agora o programa Correspondente Médico, espaço para a gente conversar sobre saúde aqui na CNN. Se você tiver alguma dúvida, manda para a gente pelo Twitter com a hashtag Correspondente Médico. Nosso programa de hoje está recheado de informações para a gente cuidar da saúde e entender melhor como prevenir as doenças ou como tratá-las. Vamos falar do câncer de mama em pessoas trans. Muito importante apontar os cuidados, não só para as mulheres cisgênero, mas para as trans também. E ainda olhando para esse público, você sabe como é feita a cirurgia genital afirmativa de gênero? A gente vai explicar aqui no Correspondente Médico. E o inverno continua firme, aumentando, claro, as doenças respiratórias. A gente vai te contar curiosidades e métodos para prevenir alergias nessa época. Ainda falaremos sobre um estudo americano que concluiu que a vacina contra a gripe pode reduzir o risco de Alzheimer. Doutor, bem-vindo. Muito obrigado, Roberta. Vamos trabalhar? Vamos trabalhar. Vamos falar de saúde. Então. Tem muitos temas hoje, hein? Isso aí. Vamos começar então falando sobre câncer de mama, só que, gente, com um olhar diferente. Para o público LGBTQIA+. A gente sempre vê várias campanhas de prevenção, de cuidados contra o câncer de mama, só que direcionados para as mulheres cisgênero, aquelas que se identificam com o seu gênero biológico. Só que a gente precisa falar também com as pessoas trans, que podem ter a doença também e precisam sim ficar atentas. Doutor, como que é o câncer de mama no público trans? Roberta, a gente tem que entender o seguinte, o câncer de mama surge onde existe tecido mamário. Então, assim, tanto faz se o gênero é o feminino ou o gênero masculino, porque, para quem não sabe, até homem pode ter câncer de mama. Então, tudo tem uma grande correlação com a existência desse tecido. E, portanto, a gente sabe que a sua existência, o seu estímulo, por exemplo, através da utilização de hormônios, pode, inclusive, na verdade, levar a uma maior predisposição ao surgimento do câncer. Por isso, é necessário a campanha, é necessário se identificar, rastrear, diagnosticar e tratar rapidamente. A gente tem uma arte, inclusive, para explicar melhor, doutor, as causas, a prevenção. Sim, esse trabalho, esse estudo feito em Amsterdã, na Holanda, com mais de 2.260 mulheres e 1.229 homens trans. 15 casos em mulheres e 4 casos em homens. E as causas, correlação com cirurgia para alteração das mamas. Então, você imagina, quando você retira as mamas, você diminui a quantidade de tecido mamário, você reduz a possibilidade de existir o câncer, mas mesmo assim existe tecido remanescente e pode existir o câncer de mama nesse tecido remanescente. E hormônios para induzir mudança física, como por exemplo a utilização de hormônios feminilizantes que vão estimular de alguma maneira o surgimento ou o brotamento de mais tecido mamário, aumentando então o risco de existir câncer nesse tecido. Mas os hormônios, eles podem causar câncer, doutor? Não necessariamente. Os hormônios, eles estimulam com que a glândula venha a se desenvolver mais. Por exemplo, um indivíduo do gênero masculino que utiliza hormônio feminino de uma maneira suplementar, ele pode ter um aumento, inclusive, do volume do tecido mamário. E com isso, a gente sabe que existe uma predisposição, ou pode acontecer, de aumentar o risco de surgir o câncer. A prevenção esbarra no que a gente já conhece e por isso que, na verdade, o cuidado sempre, Roberta, é universal. A ideia do autoexame existe, então é importante, e essa orientação sempre existiu e sempre vai existir, é importante a gente se conhecer. A gente fala isso do ponto de vista de saúde mental, como se fosse uma autoanálise, mas do ponto de vista físico também. Olhar no espelho, tocar no próprio corpo, identificar alterações que podem surgir fisicamente, né? Ou você olhando no espelho ou se palpando, a mamografia e a ultrassonografia, principalmente depois dos 40 anos de idade, no qual você consegue identificar precocemente se existe alguma alteração e, se existe alteração, realizar o diagnóstico, realizar a biópsia e estabelecer o tratamento. É necessário falar mais sobre prevenção de câncer de mama nesse público trans, doutor? É importante falar, porque sempre que a gente dá um passo quebrando o preconceito, evoluindo a nossa forma de pensar, expandindo a consciência, outros problemas que a gente sabe que fazem parte da realidade biológica, eles vão continuar nos acompanhando. Então não tem por que a gente deixar de falar. Sempre que a gente dá um passo rumo à liberdade, né, um ganho, um avanço, a gente carrega muita responsabilidade em conjunto, é por isso que a gente está aqui falando sobre isso, Roberta. Certo. E aliás, doutora, a gente acabou de celebrar o Dia Internacional do Orgulho LGBTQIA+, no último dia 28 de junho, e nunca é demais a gente falar sobre tudo que envolve a saúde dessa comunidade. Por isso agora,
O doutor vai explicar para a gente como é feita a cirurgia genital afirmativa de gênero, porque, doutor, tem muita gente que não sabe, mas já há alguns anos que essa cirurgia já está disponível no SUS, desde 2008. Sim, existe a possibilidade de alguma maneira, mudar o aspecto do genital, tanto masculino como feminino, e adequar dessa maneira dentro da realidade psíquica daquela pessoa. O que acaba acontecendo é que é um atendimento multidisciplinar que tem diversos critérios científicos, inclusive rígidos, que levam em consideração para uma mudança tão importante, que na verdade faz todo sentido dentro de um contexto especial. Tem uma arte aqui que eu queria mostrar para você, só para a gente ter noção. Primeiro de tudo, o pré-requisito ser maior de idade e já usar o nome social. Ou seja, já existe uma questão já estabelecida, exteriorizada a partir da própria pessoa. O nome social que é uma conquista também. Exato, exatamente. Desejo, e a gente sabe que isso é um dado científico, está presente 70% das mulheres trans e 35% dos homens trans. Lembrando que, assim, é lógico, isso é um avanço, mas isso requer um olhar muito criterioso e isso impacta também a existência de filas, como, por exemplo, o acesso chega a variar até mais de 10 anos por enquanto. Sim, essas pessoas, então, podem fazer a cirurgia e, inclusive, no Sistema Único de Saúde, no SUS, de graça, elas conseguem esse acesso, doutor? Exato, com todos esses critérios, entrando em protocolos específicos, com avaliação multidisciplinar, que vai desde a cirurgia propriamente dita, no qual, na verdade, você interfere no aspecto anatômico e funcional do pênis e da vagina, conseguindo mudar isso. E existem diversos estudos científicos realmente avançados em relação a isso, mas também envolvendo toda a questão da própria personalidade, das questões psíquicas, sociais e assim sucessivamente, Roberta. Sim. Bom, vamos para o próximo assunto então, doutor, porque a Anvisa soltou uma nova determinação de recolhimento e interdição dos medicamentos que contêm losartana, fabricados por diversas empresas farmacêuticas. Essa medida é preventiva, pacientes não devem interromper tratamentos por causa disso e o princípio ativo compõe os remédios antihipertensivos, combate à insuficiência cardíaca também. Doutor, o que aconteceu com esse medicamento? Um determinado lote desses medicamentos apresentou uma substância um nível maior do que o esperado e permitido, que pode provocar mutação em células do corpo. Basicamente, pode provocar câncer. A gente tem uma arte aqui para mostrar e principalmente o alerta que fica para todos, né? Pressão alta, insuficiência cardíaca, alteração do funcionamento do coração são problemas sérios de saúde. Isso aqui não significa para as pessoas pararem de tomar o remédio. O que significa é que esse lote específico está sendo retirado e a pessoa então vai procurar o seu médico e continuar o tratamento com um lote adequado. Antihipertensivo e também no tratamento da insuficiência cardíaca, a razão da interdição é a impureza azido acima dos limites de biossegurança pré-estabelecidos, o que apresenta um potencial mutagênico. Quando a gente fala mutagênico é dar origem a mutações e mutação, entenda, o surgimento do câncer. Para trocar o medicamento, você precisa contatar o serviço de atendimento ao consumidor do laboratório específico. Isso demonstra o quê, Roberta? Uma seriedade tanto da ciência como da medicina, e uma responsabilidade com todas as pessoas. E a gente sabe que são problemas de saúde extremamente prevalentes. Então não é incomum quem está escutando a gente aqui, de repente está dentro desse rol de pessoas que faz utilização dessa substância. O que é a impureza azido, doutor? Bom, existem determinadas substâncias que são necessárias para você fabricar, inclusive gerar os próprios medicamentos e funcionar muitas vezes como veículos. Elas não devem ultrapassar o limite do que biologicamente é aceito, porque na verdade elas não têm um efeito medicamentoso propriamente dito, mas podem interferir no funcionamento das células. Por isso que sempre que isso é detectado no nível maior do que o normal, e por isso existe toda essa questão da preocupação com a fabricação, considerando até mesmo um crime hediondo, quando você tem um medicamento alterado que é comercializado sem toda essa responsabilidade, ele então deve ser recolhido, para não provocar um dano maior do que a sua, na verdade, ideia inicial de tratar uma doença. Mas os pacientes não precisam entrar em pânico, não há risco para a saúde desses pacientes que estão usando a substância. Não, lógico que não, porque assim, é lógico que não vai ser um comprimido que a pessoa vai tomar que vai mudar a vida dela de repente. O problema é o uso indiscriminado e a não percepção disso e a continuidade
velocidade da fabricação e do consumo. Sim. Doutor, vamos então para o próximo assunto, porque ao longo de 4 anos, as pessoas que receberam pelo menos uma dose da vacina contra a influenza, o vírus causador da gripe, tiveram uma probabilidade 40% menor de desenvolver a doença de Alzheimer na comparação com os que não foram vacinados. Essa conclusão é de um novo estudo de pesquisadores do Centro de Ciências da Saúde da Universidade do Texas, nos Estados Unidos. Foi publicado na revista científica Journal of Alzheimer's Disease. Doutor, que pesquisa é essa? O que ela revela para a gente? Ligação de vacina da gripe com Alzheimer? Olha que interessante. Muitas vezes a gente amplia a nossa observação, a gente consegue identificar associações extremamente interessantes. Então, além da vacinação contra a influenza ser importante para você evitar a gripe e o desfecho clínico que a gente sabe que pode ser complicado, o que se identificou com esse estudo, eu vou mostrar para vocês aqui, porque o número realmente foi robusto de pessoas observadas e por um tempo longo, por mais de 10 anos, de 2009 a 2019, indivíduos com mais de 65 anos, sem diagnóstico prévio de demência. A gente está falando de 1.900.000 pessoas, sendo que 936 mil foram vacinadas. E o que se observou? No grupo dos vacinados, a taxa de pessoas que apresentaram o diagnóstico de Alzheimer depois, veja, quando eles entraram dentro do período de observação, eles não tinham diagnóstico, foi de 5,1%. Ao passo que o grupo de não vacinados, essa taxa foi maior, foi de 8,5%, fazendo a correlação aqui um aumento de 40%. Então, muitas vezes a gente acaba descobrindo alguma associação, a gente não pode dizer nem arriscar que então o vírus da gripe necessariamente ele vai causar o Alzheimer. Não é isso. Muitas vezes tem fatores que podem estar escondidos, como, por exemplo, um maior cuidado com a própria saúde, um maior nível de esclarecimento, enfim, que acabam impactando. Mas, de uma maneira ou de outra, isso aqui mostra algo que é contundente quando a gente observa um período de tempo tão prolongado de observação e também um número muito grande de pessoas que foram então seguidas. Então aqui a mensagem fica, gente, a gente já sabe que por enquanto o Alzheimer infelizmente não tem cura, tem diagnóstico, tem tratamento, mas de qualquer maneira, você deixar de tomar a vacina da influenza não tem o menor sentido e aqui parece que existe um efeito colateral bastante satisfatório. Eu estava até lembrando, doutor, que há alguns estudos relacionando o Covid com chance maior de outras doenças neurológicas também. Isso tem alguma relação? Tem. O que acaba acontecendo, Roberto, é que o Covid está nos ensinando muitas coisas. Uma que a gente não imaginava é que o Covid poderia entrar dentro do cérebro e mesmo depois de uma manifestação clínica frustra, ou seja, o indivíduo não precisa ficar entubado na UTI durante um bom tempo, às vezes tendo até forma leve, apresenta uma alteração cognitiva a posterior, com alteração de atenção, alteração de memória, alteração de processamento de informações. E isso faz com que a gente preste atenção até em outros vírus também respiratórios, como, por exemplo, o da influenza. Será que, na verdade, esses vírus respiratórios, eles não entram e acabam influenciando o funcionamento do cérebro, só de uma maneira muito sutil, muito discreta. E o efeito acumulativo, porque você imagina, quem vive na cidade, quantas vezes não fica gripado no decorrer da vida? Será que isso não pode impactar, na verdade, no surgimento de um quadro demencial? É muita coisa que a ciência ainda tem para descobrir. Talvez sim, talvez seja esse o próprio propósito de tudo isso que a gente está observando aqui. Sim. Bom, doutor, e na semana passada a gente falou aqui sobre as alergias que o inverno acaba favorecendo, como a própria conjuntivite. Hoje a gente vai voltar a falar da estação mais fria do ano para tratar do tema de doenças respiratórias, porque elas também aumentam bastante nesse período. A gente sabe que as pessoas ficam mais em casa, ambientes internos fechados, expostos ao ar-condicionado, sem contar a umidade mais baixa do ar, tempo seco. Agora, doutor, tem uma coisa importante que o próprio vírus fica modificado no tempo mais frio? Biologicamente ele fica diferente, predispondo então o seu próprio processo de transmissão e também de infectividade. Isso eu vou mostrar para vocês aqui e precisa ficar bastante claro, porque assim, em países europeus, por exemplo, então no hemisfério norte, onde as estações do ano são muito marcadas, você não precisa falar muito sobre isso, mas aqui a gente tem estações que são camufladas, né? A gente fala do inverno, mas de repente vem um dia ensolarado muito diferente do comum, mas de qualquer maneira a gente está dentro dessa estação. Então prestar atenção em relação a isso é extremamente importante. Condições climáticas podem alterar o funcionamento do próprio aparelho respiratório, vias altas, a gente sabe que existe uma membrana que envolve tudo isso por dentro, que são as mucosas, por exemplo, do nariz, e isso pode significar uma porta de entrada mais fácil para agentes infecciosos, como o vírus, por exemplo. Mas o que você falou agora é extremamente interessante. A parte de fora do vírus influenza tende a ficar mais sólido, se a gente falasse do ponto de vista físico, e elástica com o tempo frio e seco. E isso favorece, de alguma maneira, a sua entrada dentro da própria célula. E a gente já sabe, né?
Sintomas clássicos de gripe: febre alta, dor de cabeça, dor de garganta, mal-estar e tosse, que podem se confundir com, por exemplo, uma manifestação do Covid, mas de qualquer maneira o tratamento sempre precisa ser estabelecido. Tem aquela frase antiga, né? Olha, vitamina C e cama, caldo de galinha e tudo isso acaba ajudando. Em partes, isso está certo, o próprio repouso, o próprio organismo, ele tem força para se restabelecer, mas além disso, né, prestar atenção na hidratação, com a ingestão de água, limpeza das vias nasais, favorecendo todo esse processo, na verdade, de organização da própria mucosa e, se necessário, a utilização de antitérmico para controlar a temperatura e anti-inflamatórios para reduzir a inflamação causada pelo quadro viral. Quer dizer, não somos só nós que ficamos mais frágeis, a própria membrana do vírus fica mais forte, então a gente precisa aumentar os cuidados. Exato, a gente precisa aumentar os cuidados e entender que, por exemplo, o ar-condicionado pode ser uma coisa agradável, mas existe uma interferência na umidade do ar e isso pode impactar no funcionamento do seu corpo físico, alterando a capacidade de proteção da própria membrana, mas também, de alguma forma, interferindo no próprio vírus. Muito bom. Bom, a gente está sempre aqui no Correspondente Médico alertando sobre a importância do sono para uma boa saúde. E olha, tem um estudo realizado pela Universidade do Arizona, nos Estados Unidos, trazendo dados importantes, interessantes para a gente entender o quanto dormir mal pode prejudicar a sua saúde, sim. Você sabia, por exemplo, que dormir com uma criança piora muito o sono, aumenta a depressão? Essa foi uma das conclusões, por exemplo, dessa pesquisa americana. Acho que muitas mães vão se identificar aqui, mães de filhos pequenos. Mas vamos entender melhor sobre essa pesquisa, doutora? A gente separou alguns dados também para você destrinchar para a gente sobre esse estudo de sono. Sim, vamos nessa, Roberta. A primeira coisa é que, assim, dormir nunca foi e nunca será perda de tempo. Na verdade, é um momento em que o nosso corpo funciona de uma maneira diferente, restabelecendo todo o metabolismo, reorganizando as células. No cérebro, muitas coisas acontecem, inclusive a própria organização da memória, a estabilização das emoções. Então, vamos lá, vamos falar o que esse estudo acabou mostrando para a gente. Uma realidade que nos preocupa. Os jovens são mais afetados por um sono ruim. Entendendo que o sono é algo importante para você ter uma vida plena, você pode imaginar que essa geração acaba sofrendo demais. E as causas muitas vezes esbarram na utilização da sua forma de lidar com o sono de uma maneira diferente, sem respeitar muito, utilizando o celular ou eletrônicos, até aquele momento final antes de ir para a cama dormir, excesso do uso de café ou então uma falta de rotina que a gente chama higiene do sono. Tudo isso impacta e a pessoa acaba dormindo mal numa fase importante da vida. Mas vamos lá, dados interessantes. Dormir com um parceiro, Roberta, melhora o sono, o indivíduo tem menos fadiga, menos apneia e melhora a saúde mental. Olha que importante. Né? Importância da companhia. Isso, a vida a dois, né? Não só quando a gente está acordado em vigília, mas também durante o período do sono. E aqui eu estou falando do sono, dormir mesmo, gente. Dormir com uma criança piora do sono e aumenta a chance de depressão. Muito provavelmente porque isso aqui interfere no seu próprio relaxamento e em todo aquele contexto que é importante que você venha a permitir que o seu corpo físico e o seu cérebro entre nesse momento especial. E dormir sozinho também não é legal, viu? Maior risco de apneia, mais sonolência e maior gravidade de insônia. Sem contar, Roberta, que entre o gênero masculino e feminino, as mulheres são as mais acometidas. Eu ia perguntar justamente sobre isso. Por que as mulheres têm mais problemas com o sono, doutor? Desde o estilo de vida até também em relação às alterações, às diferenças hormonais propriamente ditas. Isso acaba impactando. A gente sabe que no decorrer da vida, geralmente as pessoas com mais idade vão dormir menos do que indivíduos mais jovens. Mas quando a gente compara os gêneros, infelizmente as mulheres acabam sendo mais acometidas. E aqui fica o alerta, né? Principalmente para as meninas. Vamos prestar atenção na nossa rotina, reduzir a ingestão de café, praticar atividade física durante o dia, evitar comer demais durante o período da noite, da janta principalmente, evitar a ingestão de bebida alcoólica, ficar aí 1, 2 horas antes do momento de dormir, distante dos eletrônicos e preparando, na verdade, aquele ambiente favorável para que você possa ter uma noite tranquila de sono, o seu cérebro possa reorganizar suas memórias, suas emoções e o seu corpo físico possa relaxar. Pois é, a gente às vezes mostra estudos, doutor, que os homens se cuidam menos, mas nessa questão do sono, as mulheres dormem pior. Eu acho que a chavinha, Roberta, do on-off dos homens acaba funcionando melhor, do liga e desliga. Então, a hora que é para descansar mesmo, acaba deixando tudo de lado, as preocupações, quando possível, e acaba relaxando mais. E o sono super importante para a saúde e saúde mental, inclusive, também. Bom, vamos falar agora, gente, sobre uma nova vacina contra a herpes zoster que está chegando ao mercado. A gente chegou a falar sobre isso aqui no final de semana passado, sobre o cantor, citando o cantor canadense Justin Bieber, que divulgou um vídeo com o rosto paralisado.
por estar sofrendo da doença. É importante a gente lembrar que essa doença é mais comum nas pessoas acima de 50 anos. E assim como gripe, pneumonia, Covid-19, pode ser atenuada com vacina. Até pouco tempo atrás existia apenas uma vacina disponível aqui no Brasil. E agora está chegando outra, que promete ser mais abrangente. É isso, doutor? Vai chegar a mais pessoas? Isso. O que acaba acontecendo, Roberto, é o seguinte: o vírus que causa o herpes zoster é o mesmo vírus que causa aquela doença da infância, a catapora. Só que com você tendo essa infecção no primeiro contato, ele pode ficar alojado nos gânglios dos nervos. E quando existe um momento em que, de alguma maneira, o seu sistema imunológico desequilibra um pouco, ou por estresse, ou porque dormiu pouco demais, ou porque a imunidade baixou, por qualquer outro motivo, ele pode se manifestar através do que o dito popular chama de cobreiro, né? Que são aquelas lesões que seguem um dermátomo, que muitas vezes são dolorosas e podem causar sensações extremamente desagradáveis. O que acontece é que a gente sabe que com a vacina, principalmente a vacina específica para esse vírus, você fortalece seu sistema imunológico e mesmo no momento em que uma predisposição imunológica mais baixa poderia favorecer o aparecimento novamente da doença, ela deixa de acontecer. Os números não são pequenos, viu? Acomete 1 a cada 3 pessoas ao longo da vida, sendo que 60% dos casos ocorrem após os 50 anos. Então a gente está falando sobre um recorte específico da população. E principalmente, além das lesões, né, que são características e realmente parecem um trajeto, que acaba acompanhando na pele o trajeto do nervo, a dor pode durar até 3 semanas. E são dores extremamente desagradáveis. Aqui a gente está dando um exemplo de um indivíduo com herpes zoster na região dorsal. Essa vacina foi aprovada pela Anvisa, ela pode ser aplicada na rede pública, né, em indivíduos a partir de 50 anos, e ela custa na rede privada cerca de R$ 450. E a ideia é você minimizar esse problema. A gente falou mesmo a semana passada sobre Justin Bieber, Sim. um caso específico, pegando uma região da face, mas é extremamente desagradável. E olha só, uma novidade aí para evitar ter esse problema. Tem contraindicação, doutor? Olha, as vacinas que utilizam vírus vivos atenuados como as anteriores, quando você tem um indivíduo imunossuprimido, você tem que olhar com cautela, né? A partir do momento que não é essa a forma da composição da vacina, isso permite uma abrangência maior, por isso que a gente está falando sobre isso. Mas é lógico, né? Sempre o médico do paciente vai orientar, vai dizer se pode, se não pode, em que situação deve utilizar. O mais importante é a gente entender que existe aqui, além do tratamento clínico, que pode utilizar medicamentos quando surge o problema, a gente tem uma forma de prevenção a mais. Com essa outra opção de vacina, doutor, a doença mesmo, a herpes, ela pode ir sumindo ao longo do tempo? Ela pode ser controlada, porque a gente sabe que é um vírus que, por ser neurotrópico, o que acontece? Ele tem uma predisposição para ficar alojado dentro do sistema nervoso do ser humano. Então, uma vez que você tem contato, como por exemplo o herpes labial, o herpes genital, se a pessoa teve contato, ela pode ter controle para que o sistema imunológico não fique enfraquecido e a doença se manifeste, mas ela vai existir por lá. Então, a estratégia não é remover o vírus, ainda não estamos nesse ponto, mas na verdade fortalecer o sistema imunológico para que ele não volte a manifestar clinicamente nunca mais. A herpes, ela aparece só quando de fato a imunidade está mais baixa, doutor? Geralmente sim, tem correlação também com exposição solar ao extremo. O indivíduo que tem febre, ele pode apresentar, mas via de regra em consultório, quando a gente acaba fazendo anamnese, conversando com os pacientes, você vai lá e você pega na história algum dado importante. Morreu alguém na família, o indivíduo foi mandado embora, tem divórcio na jogada, ou então teve alguma frustração, o time perdeu, vai de tudo, Roberta. E acaba, na verdade, favorecendo que o sistema imunológico caia e a doença se manifeste. Bom, vamos para o nosso próximo assunto então, porque olha, cientistas brasileiros afirmam que conseguir se equilibrar numa perna só é um sinal de aptidão física, mas indica também como é que está indo a nossa saúde. Pois é o que eles dizem. E tem mais. Segundo um estudo publicado no Jornal Britânico de Esportes de Medicina, voltado para a medicina esportiva no mundo todo, pessoas que não se equilibram numa perna só por 10 segundos teriam mais risco de morte em 10 anos. O risco, ainda segundo essa pesquisa, é cerca de 4 vezes maior do que para aquelas pessoas que conseguem se equilibrar. Doutor Fernando, que história é essa? Pode ter relação? É uma pesquisa séria? O que ela traz de dados? Assim, o que traz de informação, é lógico que sempre que surge um dado novo, isso faz com que a gente fique ali curioso e tentando entender, será que isso significa tanto? Pesquisa ampla, pesquisa com muitas pessoas, com um tempo de observação também prolongado. Da mesma maneira que você vai e afere a pressão arterial do indivíduo e vê que a pessoa tem pressão alta,
e não está sendo medicada e não está sob controle, a gente já sabe que existe uma predisposição maior ao indivíduo ter um infarto agudo do miocárdio, ter um acidente vascular cerebral. Mas o que essa pesquisa mostrou é que essa habilidade física, Roberta, se ela não acontece como deveria, porque veja, em teoria, qualquer pessoa normal deveria conseguir se equilibrar num pé durante mais ou menos uns 10 segundos. Existe uma correlação de um risco maior de morte durante o período de observação de 10 anos subsequentes. Tá? Então, é um dado a mais, seria um alerta a mais que a gente poderia levar em consideração. Isso porque o equilíbrio ele tem muita correlação com o próprio diagnóstico de saúde e bem-estar. Uma pessoa que não se equilibra bem, se a gente pensar da forma mais rasa e simples possível, ela tem mais chance de queda. Quem tem mais chance de queda pode ter fratura de colo de fêmur, pode ter uma complicação grave, precisar de uma operação e ficar internado no UTI e adoecer. Mas outras coisas também acabam ficando comprometidas quando o indivíduo não se equilibra. O sistema nervoso não está funcionando de forma adequada, o aparelho cardiovascular pode não estar funcionando de forma adequada. Então, é uma maneira indireta de fazer uma avaliação grosseira para saber se a pessoa está bem de saúde ou não. Então, olha só, posição por 10 segundos, Roberta. Será que você consegue fazer isso? Mas aí dobra essa perna aqui e vai revelar que eu tô de tênis, que eu não coloquei o sapato. É isso aqui? Por exemplo, Faz aí também, por doutor. exemplo, você faz não vai se livrar você dessa, faz um não. 4, você fica ali. Né? Pode ser também com o pé só para frente. Sim. Isso indiretamente, durante 10 segundos, significa que você tem a capacidade de ficar em ortostase, em equilíbrio. Aqui no caso eu estou falando, feito um italiano que mexe as mãos e se equilibrando. E esse tempo, na verdade, foi uma linha de corte mostrando que se a pessoa consegue fazer isso, como triagem, ela tem um fator de risco menor para morrer no período de 10 anos. Quem não consegue apresenta um risco 4 vezes maior de morte antecipada nos 10 anos. Veja, o que fica de mensagem aqui? Se você não conseguir ficar 10 segundos, não precisa ficar em pânico, não. Gente, calma. Calma. Mas olha só, vamos procurar um médico, vamos procurar um educador físico, vamos entender o que está acontecendo para você não conseguir ficar de pé por 10 segundos em apenas uma das pernas. Talvez seja uma análise de outras questões mais abrangentes e mais profundas do próprio preparo físico da pessoa. Sim, sabe aquilo que a gente tinha na infância? Então, exame médico das crianças, deixa todas as crianças numa sala e dá uma olhada geral, é mais ou menos isso. Acaba sendo uma dica, como uma triagem geral, para você verificar como a saúde das pessoas está. É isso, doutor. Com equilíbrio e saúde, terminamos essa edição do Correspondente Médico. Te desejando um ótimo domingo. Doutor, obrigada pela parceria. Boa semana. Muito obrigado a você, Roberto. Obrigado a todos vocês que nos acompanham durante todos esses anos, junto com esse quadro Correspondente Médico. Eu desejo a você e a toda a sua família muita saúde, muitos anos de vida e até breve. Tchau.